Bom dia, galerinha do sexto ano. Saudade de vocês, eu espero que vocês estejam muito bem. O tio Ronaldo com certeza também se encontra cheio de saudades de vocês. Infelizmente a gente não pode estar nesse contato mais próximo, né, nas nossas aulas presenciais, mas enquanto isso não volta, nossas aulas presenciais não retornam, a gente vai utilizar desse artifício virtual para a gente continuar com a nossa temática da Escola da Inteligência. Tá certo? Hoje nós vamos concluir a lição 2 do nosso livro, certo? Lição 2 do nosso livro que tem como título Eu, Você e Eu. Para isso, nós vamos lá para a página 55 do teu livro, tá? Deve ter essa página aqui, deve ter esse semáforo. Bom, qual que é o objetivo dessa nossa aula? É o encerramento, né? Por isso que nós chamamos a aula que vai ser refrescando a memória, ou seja, a gente vai buscar lembrar o que a gente viu nessa lição, nessa terceira aula dessa lição. E o que foi que nós vimos aí, você e eu? Então, nós temos que ter noção, por exemplo, ter um autoconhecimento, saber quais são as coisas saudáveis e as coisas não saudáveis, em outras palavras. Quais são as coisas boas e as coisas não boas que eu possa ter. Quais são as dificuldades que eu tenho, por exemplo, eu sou uma pessoa temperamental, né? Eu normalmente tenho dificuldade em ter calma, em usar o silêncio proativo, que é aquele silêncio do inteligente, né, que a gente aprende na escola da inteligência, que diante numa tensão, no momento de tensão, é onde eu preciso muito mesmo usar esse silêncio proativo, para eu não, nessa crista, dessa onda, nessa parte alta dessa tensão, eu responder com agressividade. Então, é inteligente manter o silêncio proativo aí, né? Por isso que se chama silêncio proativo, é o silêncio dos inteligentes, porque uma pessoa que não usa sua inteligência emocional, ela vai usar ter aquela atitude do bateu, levou, né? Eu não vou deixar por menos. Então, quando a gente age dessa forma, a gente está se deixando controlar pelo outro, tá? Então, aí, galerinha, na página 54 do livro de vocês vão ter um semáforo, tá? Um semáforo como esse. E aqui nesse semáforo a gente vai fazer o quê? Primeiramente, a gente vai ter, acho que dessa forma que fica mais claro para vocês. Tem a bolinha vermelha do semáforo, certo? Se você não tiver com o livro em mãos aí, que talvez ele possa ter deixado na escola, o que você vai fazer? Desenha mesmo um semáforo, tá? Desenha um semáforo em uma folha, depois você vai colocando isso dentro de uma pastazinha, tá? E nesse sentido, o que você vai fazer? Primeiramente aqui, na bola vermelha do semáforo, aqui você vai olhar para você, tá? Né? Olha para você, no caso do tio Ronaldo, se fosse olhar. Quais são as coisas que estão pedindo para mim? Pare, tenha muita atenção, pare, porque isso tá sendo algo que não está sendo saudável para mim. Então aqui você vai colocar, parar, olhar para dentro de si, reconhecer quais são as coisas não saudáveis, os pensamentos, os sentimentos não saudáveis, que de repente são muito frequentes em você, né? Parar para analisar quais são os comportamentos que prejudicam a minha relação comigo e com o outro, né? Que posso estar me afastando, o coitadismo, né? A raiva, a falta de paciência, a ansiedade. Aí você que conhece, sabe quais são as coisas, e você vai enumerando, vai colocando aqui ao lado, né? Parar por essa situação, parar para buscar analisar esse temperamento difícil, parar para buscar ser menos ansioso, né? Parar e escutar música porque eu sou uma pessoa muito ansiosa de repente, né? Então, eu olhar quais são as coisas que prejudicam, qual é o comportamento, quais são as coisas não saudáveis que prejudicam a minha relação comigo mesmo, a minha falta de aceitação de mim mesmo, a baixa estima, né? Ou também nós vamos ver o que prejudica a minha relação com o outro, essas coisas que em mim prejudicam nessa relação com o outro, tá?
Ou seja, nesse sinal vermelho tem esse objetivo, né? Para analisar seus pensamentos, suas opiniões, suas primeiras impressões, seu posicionamento, suas emoções e a maneira como você se expressa ou se comporta na tua vida, tá? Então, aqui você vai apontar quais são as coisas que você percebe em você que precisa parar, que você precisa analisar, tá bom? Bom, o amarelo é aquela transição entre o vermelho e o verde, né? Então, o vermelho, ele significa o quê? Significa atenção, né? Se no vermelho você precisa parar e analisar, aqui você tem coisas que de repente possam estar te levando, ou se você continuar exercitando, ela pode te levar a acender o sinal vermelho. Então, quais são essas coisas que para você acha que deve ter atenção, né? Quais foram os alertas, né, que nós trabalhamos na lição? Lembra que na lição tinha a história lá do Rodolfo, que era aquele menino que não gostava do seu pai, porque seu pai tinha aquela deformidade no rosto, lembra da história que ele sofreu incêndio, e aconteceu, ele não sabia e tinha vergonha, os amigos dele não iam em casa, né? Não ia em casa, ele não queria que os amigos dele, melhor dizendo, fossem em casa porque ele tinha vergonha do seu pai e da sua e por isso nunca os meninos, seus coleguinhas de sala, eram convidados aí na casa do Rodolfo. E até que um dia os meninos apareceram de surpresa lá para fazer um trabalho, porque Rodolfo naquele dia não podia ir à escola. E o que aconteceu? Os meninos viram na cadeira de roda o pai dele, né, com o rosto todo deformado. E foi só então, a partir daí, que os meninos perguntaram: por que o senhor está dessa forma? Foi quando ele ficou sabendo, né, o que havia acontecido para ele ter ficado daquela forma na cadeira de roda e com o rosto deformado. Vocês lembram que eles estavam no Hotel Fazenda, né? E ali houve um incêndio, a babá descuidou dele naquele momento e o menino acabou fazendo o quê? Era bebê, né? Começou então a ficar ali dentro das chamas. Os pais que estavam passeando um pouquinho longe, na hora que viram essas chamas, o pai do Rodolfo saiu desesperado. E quando ele chegou ali, carregou os meninos no braço, mas nisso que ele está saindo, uma tora de madeira cai sobre suas costas. Vocês lembram disso? E aí a gente percebe que a gente não conhece muito bem as histórias das pessoas que estão ao nosso lado. Lembra que naquele momento o Rodolfo abraçou o pai e disse: pai, o senhor é meu herói. Eu não conhecia essa história. E pela primeira vez, então, aquele menino chamado Rodolfo beijou as cicatrizes feias, horrorosas do seu pai, melhor dizendo, porque ele percebeu que ali havia sido um gesto de amor maior da vida dele, né? Então, aí você precisa estar dando essa refletida, né? Eu lembro que nós falamos também dentro de sala que a gente precisa dar essa parada para conversar com os nossos pais, e aí vocês fizeram uma entrevista com os pais de vocês. Se por um acaso você não tem oportunidade de fazer com o pai, ou só fez com a mãe, vai lá, faz de novo com o pai que agora está presente com você aí, faz com ele, tira tempo para isso, vai ser bom para ele também, tá? Então, aqui nesse sinal amarelo, quais foram os alertas trabalhados na lição que você lembra? Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém fere sem antes, se não tiver sido ferido, né? Então, a gente vai colocar aqui quais são as coisas que eu preciso dar mais atenção, porque se eu não cuidar dessas, eu não parar para observar as coisas feias, elas só vão aumentar. Mas tem coisas que eu preciso ligar o sinal de alerta, para que senão isso vai se tornar pior, tá? E aqui no sinal verde você vai anotar quais são as coisas boas que há em você, né? Quais são os sentimentos bons, quais são as atitudes boas que você tem. Eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa honesta, eu sou sincera, eu tenho autoestima. Você anota aqui quais são as coisas maravilhosas que você tem, né? E aí então está dizendo para você: vá em frente com isso, siga adiante, porque dessa forma você será um grande campeão emocionalmente falando, tá? Então, esse sinal vermelho significa pare. O sinal amarelo significa atenção. Dá uma observada quais são as coisas que você precisa dar atenção. E no sinal verde você vai anotar as coisas boas. E dessa forma, então, a gente recapitula tudo que a gente viu.
e a gente tem também essa autoanálise, essa autorreflexão, para que eu possa mostrar para mim mesmo quais são as coisas boas, mas quais são as coisas que eu também preciso melhorar, ou quais são as coisas que possam estar me levando para um caminho de sinal vermelho, tá bom? Por outro lado, como conclusão também, nós temos concluindo aqui, né? E você vai responder essas questões aqui. Qual foi a questão mais importante para você nesta lição? Aí você pode retomar lá a história, por exemplo, você pode dizer, a coisa mais importante para mim, por exemplo, foi o que eu achei interessantíssimo, foi a história do Rodolfo, né? A história de vida. Aprendi sobre, por exemplo, fazer uma autoanálise aqui no sinal vermelho e no sinal amarelo, no sinal verde, reconhecer quais são as coisas que eu tive. Foi bom nessa lição, de repente, também, eu ter esse contato de entrevistar papai, mamãe, vovó e assim conhecer um pouco mais a história deles, né? Ou ter esse momento de intimidade com papai e com mamãe, né? Na entrevista que fiz. Aí você fica à vontade, tá? A segunda questão, qual aspecto foi mais desafiador no sentido de ser aprendido ou praticado? Sabe, gente, uma das coisas que a gente percebe é que quase sempre a gente tem tendência a olhar mais o nosso negativo que o nosso positivo. Sei lá, de repente você pode dizer assim, poxa, foi muito difícil ver coisa boa em mim, mas existe coisa boa. Lembra, você é uma criatura de Deus. E lembra, você também tem coisas muito boas, porque você é criado com muito amor, não tenha dúvida disso, tá? E a terceira, que vitórias pessoais você alcançou com esta lição? Não tenha dúvida que, acredito eu que uma das coisas mais bacanas que você possa ter feito nessa lição, aprendido, é justamente ter esse amor próprio, essa valorização de si, esse autoconhecimento e essa intimidade tão maravilhosa com teus pais. Por último, para concluir, você tem esse jeito aí de ser, tá? Dá uma lida, aí tem um bom resumo, tá? Do que seria essa nossa lição, né? Essa autorreflexão, esse contato com o outro, conhecer o outro também na sua história, né? E a gente tem esse conselhozinho aí com essas 4 frases da Escola da Inteligência para você, tá bom? Isso está na página 57. E por último, isso aqui é mais uma questão de te conhecer mesmo, tá? É mais para a gente ter uma informação. E saber, por exemplo, aqui, que nas redes sociais a gente pode ter muitas pessoas, pode ter 1000 pessoas, mas pouquíssimas de fato são teu amigo, tá certo? Então, na próxima lição, já é até uma preparação para a aula seguinte, tá? Que nós vamos falar sobre a questão da internet na vida da gente. Um abraço, gente. Os quero muito bem. Olha, daqui a pouco eu vou vou postar esse vídeo para vocês ali na internet e eu vou também estar ali, tá? Por meio das mensagens que estão ali no lado do aplicativo Meu Bernoulli, você pode tirar e fazer alguma pergunta. Eu vou estar ali até mais ou menos 11h30, tá bom? Esperando por você. Um grande abraço do tio Ronaldo, cheio de saudade. Cuidem-se, só sai de casa se necessário, tá? Isso é amor próprio. Lembre-se de uma coisa, a primeira atitude de amor é conosco mesmo. Só pode amar a outra pessoa aquele que se reconhece, aquele que se ama, tá bom? E um grande abraço a vocês. Aproveite esse momento para estar com os pais de vocês, que isso não tem preço. Um abração. Tchau, tchau.